A graça e a paz, irmãos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas no capítulo 18. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, versículo 35. Amém? Lucas capítulo 18, verso 35. O Cristiano já colocou ali na live e no data show. Vamos ler então. 35 ao 39. Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, diz o seguinte: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, o homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pai, nós damos graças, Senhor, louvamos o Teu nome, Pai. Agora, no momento da Tua palavra, Deus, abre os nossos corações, que possamos, Deus, de fato aceitar, Pai, a Tua palavra, que é viva e eficaz em nossas vidas. Às vezes corta, às vezes dói, às vezes nós precisamos mudar. Mas nos abençoe, Pai, em nome do Senhor Jesus. Queremos servir ao Senhor, Pai. Queremos Te amar de verdade. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, todos nós, quando recebemos uma notícia, um diagnóstico negativo, nós passamos a pensar mais sobre as nossas vidas. Por exemplo, quando você recebe um diagnóstico de câncer, e você pensa, agora eu vou morrer. Você começa a pensar na sua vida e começa a se perguntar o que de fato é importante na minha vida. O que de fato na minha vida é indispensável. O que de fato na minha vida eu preciso voltar as minhas atenções agora que esse choque que veio me afetou. E se alguém já foi afetado por uma notícia dessas, eu me lembro da Carita, quando ela recebeu o diagnóstico dela, estava estudando freneticamente, fazendo muitas coisas freneticamente. E quando ela recebeu a notícia, ela parou e analisou a vida e foi olhar o que de fato era essencial na sua vida. Isso às vezes acontece com a gente. E tem um livro que eu gosto bastante, e a frase que marca esse livro para mim, o livro é do O Pequeno Príncipe, né? Que diz assim, olha, você só se ver bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. Então, quando vem essa notícia assim, é aí que nós começamos a enxergar e ver a nossa vida melhor. Porque a gente passa a olhar o que de fato é importante. Porque o que é importante, normalmente, nas nossas vidas, não é tão visível assim. Mas nós precisamos, então, ver com o coração. Ou, trazendo para o nosso contexto bíblico, ter discernimento espiritual, ouvir a palavra de Deus e perceber o que de fato é importante. O que de fato é essencial na sua vida hoje. Nós normalmente não fazemos essa pergunta. Nós simplesmente vivemos pela vista, pelo que vemos,
fazemos aquilo que achamos bom, bonito e agradável para nós. Mas eu digo para você, a minha e a sua visão impede você de ver as coisas como de fato elas são. Impede. Será que você, eu pergunto, não quero uma resposta, é só uma pergunta, será que você está percebendo as coisas como de fato elas são? Por exemplo, imagina que você é cego, como esse que nós lemos aqui. Imagina que você é um homem cego, ou uma mulher cega. Você só ouve e percebe as coisas ao seu redor. Responde para você mesmo, qual seria o seu conceito, a sua definição de casa bonita, se você não enxergasse? Ou qual seria o seu conceito de carro bom e bonito, se você não enxergasse? Ou, para as mulheres, qual seria o seu conceito de roupa chique, bonita, se você não enxergasse? Nas redes sociais, nós estaríamos, totalmente perdidos, porque nós não veríamos as fotos. No máximo, nós ouviríamos alguém ler os textos para nós. E, normalmente, as redes sociais, ela quer passar para a gente, as pessoas ali que postam, uma imagem que está tudo muito bonito. A minha vida está muito bem, e está muito boa. E a gente olha para aquilo e a gente fala, isso aí. Isso é importante na minha vida. Eu preciso disso aqui, eu preciso da praia, eu preciso de não sei do quê. Será mesmo? O que de fato é essencial na sua vida, será que é o que você vê? Eu acho que nós precisamos saber mais do que a Bíblia acha sobre esse assunto. E um texto que a gente pode começar é 1 de João, primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 16. Que diz assim, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O Cristiano colocou ali. Eu acho interessante e engraçado que se você olhar ali, entre a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, no meio, no centro, está a cobiça daquilo que você vê. Porque é pela cobiça dos olhos que você cai nas cobiças da carne. É pela a cobiça dos olhos que você ostenta os bens. Então, o que você vê e o que você percebe é muito importante para a sua vida, tanto positivamente quanto negativamente. Então, dado essa introdução, eu te pergunto, será que nós estamos vendo as coisas de fato como elas são? E para começar, no versículo 35 de Lucas capítulo 18, o texto diz assim, ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Aqui nós temos um homem. Não entrando nos pormenores, aqui em Lucas ele nem fala o nome desse homem. Marcos já fala, mas aqui nós temos um homem cego. Alguém que não tem percepção visual, não enxerga. E além dele ser cego, ele está à beira do caminho. Nas entrelinhas, irmãos, esse cara aqui é um marginal ali, à beira do caminho, é um qualquer. Para a visão daquela época, sabe o que valia esse cego aqui, esse homem? Nada para aquela sociedade. Inclusive, Lucas nem fala o nome dele, porque não é relevante. Ele é apenas um cego, que está ali à beira do caminho. E não sei se você sabe, mas naquele tempo ali de Jesus, normalmente havia a peregrinação dos judeus até Jerusalém, e Jesus aqui começa o capítulo 18, ele está indo para Jerusalém, só que ele passa por Jericó. Ele passa por Jericó, mas a gente vê outra coisa, que além dessa
desse senhor aqui, cego, ser alguém que não é valorizado pelas pessoas e pela sociedade, ele é alguém dependente. Porque esse homem está pedindo dinheiro, pedindo esmola. É alguém totalmente dependente. É um cego. Ele não vê. Mas o interessante disso, irmãos, é que mesmo ele sendo cego, mesmo ele não vendo, ele está tendo uma percepção, aqui nesse texto, muito maior do que quem está vendo. E mais, o mover da graça está vindo ali sobre a sua direção. O mover da graça está vindo na direção dele. Desse que é nada para a sociedade, desse que é cego, desse que é excluído, desse que ninguém importa com a opinião dele. E esse é o nosso primeiro ponto, a dependência da graça. Porque a graça está vindo ao encontro dele, e quando você chega no versículo 36, diz assim, ó, quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. 37, disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Note, a multidão foi questionada por esse coitado, esse cego, que não vale nada. O que está acontecendo? Porque ele não vê, irmãos. O que está acontecendo? Aí a multidão, o povo, fala assim, olha, Jesus de Nazaré está passando. E preste atenção que a multidão é uma multidão que consegue enxergar, que consegue ver. Mas ela define Jesus, a multidão, como Jesus de Nazaré. E eu sei que você sabe, você já leu a Bíblia, você já leu ali várias vezes os evangelhos, e você sabe que o termo Nazaré, quando é aplicado para Jesus, quer dizer mais ou menos assim, ó, sabe aquele homem, pretenso mestre, pretenso rabi, que nasceu lá em Nazaré? Então, é aquele lá, aquele falso profeta. Então, essa conotação, essa visão da multidão de Jesus, é Jesus de Nazaré. E havia um ditado na época, e você sabe, esse ditado também, é que assim, ó, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa é a percepção da multidão. Esse é o Jesus de Nazaré. Está vindo aí o Jesus de Nazaré. E essa visão, quem dá a nós, a multidão, é o mundo, irmãos. É as escolas que nós estamos, são as universidades, as empresas, o mundo corporativo, trazem a visão de Jesus dessa forma. No máximo, aquele homem que viveu naquele século, no século I, no máximo ele é Jesus de Nazaré. Ele foi alguém bom, alguém que fez algumas coisas, mas nada além disso. E o mundo ensina isso para a gente, nós vemos isso o tempo todo, e nós acreditamos, e vamos achando que isso é importante, que isso é essencial. Mas o texto diz, no verso 38, então ele pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí eu volto lá no livro, só se vê bem com o coração. Esse homem era cego, irmãos. Esse homem não enxergava, mas ele chama Jesus de quê? Filho de Davi. Nada mais, nada menos do que o nome messiânico. Esse homem enxergou e percebeu que quem estava na frente dele não era qualquer um, não era Jesus de Nazaré. Era o Cristo, o próprio Deus, o Salvador, veio em sua direção, porque ele cria nesse Deus, e um dia a graça move, irmãos, na nossa direção e nos encontra. Eu tenho certeza que nós somos encontrados da mesma forma. Não porque nós merecemos não, mas porque a graça move na nossa direção. Só que o engraçado aqui é o contraste que nós temos entre quem não vê e quem vê, é que a percepção de Jesus é totalmente diferente. Não é o Jesus ali de Nazaré. O outro não, é o Messias, é o Salvador, é o Filho de Deus, é o Príncipe da Paz. Aquele que os profetas um dia prometeram, está se cumprindo agora e ele está vindo. E o cego aqui, ele passa a gritar, a clamar, a orar, para que esse Jesus, o Salvador, tenha misericórdia dele. Tenha misericórdia dele. E eu acho engraçado, irmãos,
voltando um pouco aqui no texto, no verso 31. No verso 31, o texto, ele diz assim, ó, Jesus chamou à parte os 12 e lhe disse, estamos subindo para Jerusalém. E tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Só para você ter ideia, eu não sei o motivo, né, mas na maioria das traduções, os autores, eles esconderam ou não quiseram colocar uma palavra, um verbo do grego que significa ver, e não colocaram. Então aqui onde Jesus disse aos 12, teria aqui mais ou menos assim, ó, vejam, estamos subindo para Jerusalém. Vejam, sabe que vocês vão conseguir perceber, como o cego percebeu que o Jesus, o Messias, está indo para Jerusalém. E o texto, no versículo 34, responde para a gente. Os discípulos, irmãos, não perceberam, não viram, não visualizaram. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. No 34. Os discípulos ali não entenderam nada. Nada. Não. Os discípulos não entenderam. Entenderam quanto? Nada. Eles não viam. Eles não conseguiam perceber. Irmãos, na nossa caminhada cristã, nós precisamos ver com o coração. Ver com o espírito. Precisamos parar, analisar a nossa vida e ver o que de fato é essencial, o que de fato é importante. Porque normalmente nós vamos substituindo as coisas de Deus nas nossas vidas, vamos substituindo pequenas coisas nas nossas vidas, e quando nós vemos, nós estamos distantes de Deus. E a nossa visão está embaçada ou está quase cega, e nós temos que pedir para Deus para que nos mostre novamente que Ele é o Jesus de Nazaré. Que Ele é o Jesus de Nazaré não, né? Jesus, o filho de Davi, o Messias, o prometido. Mas o texto continua, no verso 39, ele fala assim, ó, os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Olha a multidão de novo. A multidão está virando para o coitado do cego e fala, olha, fica quieto, você não passa de um cego, você não sabe de nada, você não é ninguém. Fica quieto. Então a multidão, além dela ter essa percepção de Jesus errada, equivocada, de que ele, no máximo, é o Jesus de Nazaré, ela traz para esse cego palavras de intimidação. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, com a multidão aqui, no sentido de que, às vezes, pessoas querem nos intimidar na nossa caminhada com Deus, na nossa fé com Deus. Porque a fé é a prova das coisas que a gente vê? Não, a prova são as coisas daquilo, crer naquilo que você não vê. Naquilo que é invisível aos seus olhos. Você vê o essencial, o que é importante. Mas a multidão está falando para ele, ó, cala a boca, cego, fica quieto. Mas quando é um cara mais chefe da sinagoga, quando é um Jairo da vida assim, a multidão ela não vai tratar as pessoas com intimidação. Normalmente a multidão vai falar com essas pessoas com palavras de desesperança. Quer remover dessa pessoa a esperança. Porque viram para o coitado do Jairo e falam, olha Jairo, a sua filha já morreu, por favor, não incomode mais o mestre. Desesperança. A multidão, irmãos, ela, além de não ver Jesus, ainda nos atrapalha. E aí nós chegamos no segundo ponto. No versículo, ainda ali, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, nós falamos sobre a importância da oração. Porque o que esse cego está fazendo é orando, irmãos. Ele está fazendo como nos Salmos, levantando um clamor e falando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez esse cego, a Bíblia não fala, mas eu imagino, talvez, pode ter acontecido desse cego ter ouvido falar de Jesus anteriormente. Que Jesus curou o paralítico, curou a pessoa que estava endemoniada, curou várias e várias pessoas, ressuscitou pessoas, e esse homem ouviu falar de Jesus. Então,
esse homem não podia fazer nada, porque ele era um cego. E naquela época era muito pior do que hoje, porque o cego não tinha como ir para onde Jesus estava, por exemplo. Não tinha como o cego se locomover facilmente. O máximo que esse homem poderia fazer era clamar, era orar, era falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, irmãos, ele faz o mover da graça na direção desse cego, agir e ir de uma forma tão grande, que é a importância da oração nas nossas vidas. A perseverança. Esse homem provavelmente ele perseverou na oração. Provavelmente ele teve perseverança, e engraçado também que o capítulo 18, ele começa falando da viúva insistente. Jesus conta uma parábola sobre a viúva insistente, mas o que eu quero falar é sobre a oração. Nós precisamos, irmãos, ser como esse cego. Além de ver o que é essencial, ver a Cristo, nós precisamos orar e ser perseverante, porque um momento ou outro, a graça de Deus, irmãos, vai nos encontrar. A graça vai nos encontrar, só que às vezes nós oramos a Deus, irmãos, eu até entendo, e as nossas orações, elas não são atendidas. E a gente ora, e Deus às vezes não responde a nossa oração. E aí, a nossa oração se torna uma prática muito superficial. A nossa oração se torna mais ou menos assim, quase igual, né? Quase igual jogar na loteria. Você joga na loteria, né? Quem joga, mas não joga, né? Mas quem joga, vou jogar aqui, né? Mas e vai que, né? Vai que eu ganho. E as pessoas começam a olhar para a oração e fazer a mesma coisa. Eu estou orando, mas Deus não faz nada. Mas eu vou orar, né? Vai que. Então, nossa oração começa a ser esse tipo de oração superficial. Não oração com perseverança, com insistência. Não porque nós não vamos obrigar Deus a nos atender, não, irmãos. Com certeza. Nós sabemos disso. Mas uma coisa que acontece com a gente é que quando nós desistimos de orar, normalmente é quando Deus demorou a responder. Ou Deus nunca respondeu. E aí nós simplesmente, irmãos, desistimos de orar. Vou orar não. Deus vai fazer a vontade dele mesmo? Não vou orar não. Só que nós temos que entender que o propósito da fé e da oração não é e nunca foi resolver os nossos problemas. A oração nunca foi para resolver os nossos problemas, irmãos. A oração nos capacita e nos dá essa capacidade de compreender os desejos de Deus e podermos, sabe o quê? Nos alinhar a Ele. Então, quando você ora, às vezes você ora, pede tal, insiste, tem perseverança, e no final da oração normalmente a gente fala: se for da sua vontade, Senhor. Normalmente a gente fala. Porque você sabe que a sua oração só será atendida quando ela estiver conforme a vontade de Deus. Então, por que a gente ora? A gente ora, para a gente compreender a vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos. É óbvio que Deus atende nossas orações. É óbvio que Deus, às vezes, atende as nossas orações. Ouve as nossas orações e atende. Mas nós precisamos nos alinhar à vontade de Deus. Porque um momento que nós continuamos e perseveramos nessa oração, nós vamos nos chegar a um ponto de saber o que Deus está fazendo aqui na igreja. Do que Deus está fazendo no mundo. Eu lembro claramente de Paulo e Ananias. Paulo cego, né? Deus manda Ananias. Ananias vai lá. Paulo fala assim: olha, Ananias chega lá e fala assim: olha, Deus me enviou para te curar. E Paulo fala: não, eu já sabia, Deus já me falou. Então, se aquele homem não fosse um homem de oração, Ananias, um servo fiel, ele não saberia qual era a vontade de Deus. Provavelmente Deus chamaria um outro que estava orando também para saber qual era a vontade de Deus. Então nós precisamos disso. E em terceiro lugar, nós precisamos de uma rendição total, irmãos. Porque o cego, ele fala assim: ó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se tem misericórdia de mim, é praticamente: Deus, eu não dou conta. Senhor, eu não dou conta, tem misericórdia de mim. Se
favorável a mim. Tenha essa misericórdia de mim. É um momento único, irmãos, que nós temos em nossas vidas, de nos render a Deus e parar, às vezes, de chilique, parar, às vezes, de, não está bom para mim, e simplesmente nos entregar. E simplesmente falar assim, Deus, eu não sou nada, eu não tenho nada, o Senhor é que me alcançou, o Senhor é que atende as minhas orações quando quer. Se o Senhor quiser, o Senhor pode pegar assim e me apagar da terra. Eu não sou nada. Eu me prostro a Ti, Deus, eu me rendo ao Senhor. E pronto. Precisamos render, irmãos. Precisamos ter esse entendimento de que nós não somos dignos. Que a graça de Deus, o mover da graça de Deus ao nosso favor, nunca foi porque nós fomos bons. Nunca foi porque nós temos dinheiro, dízimo. Inclusive o texto aqui, ele fala disso. O texto aqui, ele fala disso, passou a página. Jesus fala sobre isso. Deixa eu só achar aqui agora, aqui, ó. A parábola do fariseu publicano aqui, ó. O fariseu em pé orava no íntimo, Deus, eu te agradeço, porque não sou, está no capítulo 18, versículo 11, tá? Porque não sou como os hipócritas, como os homens ali, ó, os ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano que está aqui, ó. Jejuo 2 vezes por dia, olha o tanto que eu sou bom, jejuo 2 vezes por dia, 2 vezes por semana, perdão, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Isso aqui é o que acha que merece, acha que pode. Já o versículo 13 fala assim, mas o publicano ficou à distância, o publicano ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo assim no peito dele, ele falava assim, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, ser propício a mim. Ser propício, irmãos, seja a minha propiciação. Vai lá e se sacrifica por mim, porque só o Senhor pode, Jesus. Eu não posso, por quê? Aí o texto fala, tem misericórdia de mim que sou pecador. Nós somos pecadores, nós não somos bons, Nós seguimos Jesus, somos fiéis a Ele, com a nossa vida, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, mas isso nunca vai fazer de nós suficientemente bons para Deus. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do mover da graça dele. E o verso 40 continua dizendo, Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que queres que eu te faça? Aqui está a pergunta para nós, irmãos. O que quer que eu te faça? O que é para você, cego, realmente importante? Realmente essencial? O que realmente para você, agora, na sua situação, é importante? Ele responde, Senhor, eu quero ver. E esse eu quero ver aqui é um termo grego para eu quero ver de novo. Esse cego um dia ele já enxergou. Esse cego um dia já enxergou, mas agora ele não enxergava mais. E às vezes na nossa caminhada cristã, irmãos, nós começamos na fé enxergando Cristo de uma forma incrível, servindo a Deus com nossa vida, e na caminhada nós não vemos mais a Deus. Não queremos mais saber de igreja. E desculpa te falar isso, mas se você quer estar com Jesus, só tem um jeito. Só tem um único jeito. É estando no corpo dele. E você não consegue estar no corpo de Cristo sem estar na sua igreja. Não é possível você estar em Cristo a não ser na sua igreja. O pastor João falou sobre isso, na igreja invisível. Nós estamos aqui. Fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo que é invisível. Precisamos, irmãos, pedir para Deus, Senhor, eu quero ver de novo. E aí no 42, Jesus lhe disse, recupere a visão. Talvez no passado, irmãos, você tinha uma paixão maior por Cristo, servia a Deus com o seu chamado e com a sua vida de uma forma excelente. Não relaxada,
Mas Jesus vem e fala para você, recupere a visão. Eu acho que nós precisamos recuperar, às vezes, em nossas vidas, esse amor por Cristo. Essa paixão por Jesus Cristo. Pode ser paixão, porque paixão é descontrolada. Paixão é meio sem limite, e assim eu acho que deve ser o nosso relacionamento com Jesus. E ele fala, a sua fé o curou. Jesus fala para ele, a sua fé o curou. E aqui, novamente, o texto, no original, o curou aqui, na verdade, sua fé te salvou. Esse cego não só foi alvo da graça de Deus, que se moveu ao seu encontro, que renovou a sua visão, mas esse cego, ele foi totalmente redimido e alcançado pelo Cristo, pelo Filho de Deus, porque o Filho de Deus, ele vem e nos salva. Irmão, a oração ela é importante não simplesmente para que Deus resolva um pequeno probleminha nosso. Deus não quer simplesmente pegar uma pessoa que não é convertida, que não é salva, e curar, só por curar. Deus sempre tem um propósito maior em nossas vidas, irmãos. De nos salvar, de nos transformar, de nós olharmos para nós mesmos e falar assim, nossa, no passado eu era assim, hoje eu sou assim por causa de Cristo. Só Jesus faz isso em nossas vidas, irmãos. No 43, imediatamente ele recuperou a visão. E o que ele fez? Ele seguia Jesus Cristo. Ele ia ao encontro de Jesus, ele se tornou um discípulo. Seguia Jesus. Quando nós temos a visão clara do que é realmente essencial nas nossas vidas, nós passamos e retornamos a seguir Jesus com um amor, uma paixão que Jesus recupera em nós. Se você não está servindo Jesus, não está seguindo Jesus, talvez a sua visão não está tão clara do que é essencial. E ele seguia Jesus glorificando a Deus. E aí a multidão está de volta no texto. O texto fala assim, quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Olha essa multidão. Vai entender essa multidão que nem via nada. Não viu o Messias, repreendia, dava palavras de desesperança, repreensões, agora está aqui. Por conta desse cego, dando louvores a Deus. Irmãos, o que nós temos nesse texto é uma obra incrível. Nós tínhamos um homem, no início, cego, à beira do caminho, pedindo esmola. Mas a graça de Deus veio ao encontro dele, o mover da graça veio até ele, e agora temos um homem restaurado. Nós temos um homem, irmãos, que está agora seguindo Jesus. E mais, um homem que está influenciando outras pessoas, porque agora a multidão está glorificando a Deus, dando louvores a Deus. Totalmente diferente, totalmente oposto daquele que não valia nada. Está influenciando agora. E talvez você me pergunte, Fábio, mas o que eu posso fazer para me experimentar esse mover da graça em minha vida? 3 coisas básicas. Primeira, ore. Ore. Faça como esse cego. Clame a quem pode, irmãos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez você está precisando sair da beira do caminho e voltar a seguir Jesus mais de perto, irmão. Restaurar e renovar, não porque você renova a aliança com Deus, mas porque um dia você entendeu e Deus chamou você à salvação, só que você distanciou dessa aliança linda e maravilhosa que Deus te deu. Então ore e se alinhe à vontade de Deus novamente. Segunda coisa, persevere. Seja como esse homem que não cessou as suas orações no primeiro não de Deus que ele recebeu, no primeiro silêncio de Deus que ele recebeu. E por último, é claro, se renda. Ore, persevere e ao fazer isso, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Porque, irmãos, não tem ninguém melhor, amigo maior do que o nosso Senhor Jesus. Se há alguma coisa essencial que eu posso te falar nesta noite, é Jesus Cristo. Esse, filho de Davi, o Messias,
o que tem misericórdia de nós. Pai, eu te dou graças, Deus, eu glorifico o teu nome. Pai, eu sei que o seu mover da graça, Pai, vem em nossas direções. E o que nós precisamos, Deus, é nos colocar, Pai, na brecha, Pai, da oração, na perseverança, no se render e te buscar a cada dia, Pai. Abre os nossos olhos, Pai, espirituais, que nós possamos, Deus, parar de olhar as coisas que não valem nada e valorizá-las como se valessem. Que nós possamos, Deus, valorizar a sua obra, o teu amor por nós, a tua igreja que o Senhor nos deu e que a cada dia, Pai, tem transformado as nossas vidas. E nós somos gratos ao Senhor, porque quando as nossas vidas é transformada por Ti, Pai, nós temos uma atitude de influenciar outras pessoas, outros países, outras nações, ou até mesmo os nossos vizinhos, a nossa família. Pai, mas nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor derrame sobre nós a Tua bênção, a Tua graça, que o mover da graça de Jesus, irmãos, te encontre. Te encontre hoje, amanhã, depois de amanhã, em todos os dias da sua vida. Esse é o meu desejo para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, com orações silenciosas, ou oração silenciosa, nós estamos encerrados, irmãos. Que Deus abençoe a sua semana, seu trabalho, na presença de Jesus. Amém.